Olá, eu sou Augusto da Eloplan. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa noite de conversa. A gente tem chamado aqui de webinar, né? Que é essa forma, através da internet, de poder estar se comunicando com vocês, estar entrando aí na sua casa, no seu trabalho, nesse momento que você está destinando para você mesmo, para você poder refletir sobre alguns assuntos. Esse é o nosso compromisso de trazer temas importantes, temas atuais, temas que estão sempre aí batendo na porta do empresário, do gestor público, do gestor privado. Hoje o nosso tema é informação, mas não é qualquer informação não, é aquela informação que você usa para tomar decisão. A gente ouviu muito já falar de indicadores, aquela informação que eu olho para ela para poder falar assim, o que está acontecendo, fazer um diagnóstico, aquela informação que eu olho para ela para falar assim para mim mesmo, estou indo para o caminho certo, ou seja, aquilo que me mostra o que o cenário, o que a realidade está trazendo de mudança, como é que eu olho para a mudança, eu empresário que estou propondo alguma coisa, eu gestor público que estou fazendo uma política pública, ou seja, nosso tema hoje é a qualidade da informação e como eu uso essa informação, como é que eu construo indicadores, como é que eu tenho informações que me permitam fazer planejamento, tomar decisões. E para isso a gente convidou um parceiro já de muito tempo, é bom nem falar quanto, porque senão a gente fica denunciando a nossa idade aqui, né? Eu vou até pedir para o Elvis se apresentar. O Elvis está aqui com a gente, agradeço já a disponibilidade dele de estar aqui vindo bater um papo com a gente, falar sobre indicadores e principalmente sobre o risco, que é a gente olhar para o lugar errado para tomar decisão. Elvis, por favor. Boa noite, Augusto, boa noite a todo mundo que está acompanhando a nossa conversa. Meu nome é Elvis Bonassa, eu sou diretor da Kairos Desenvolvimento Social, que é uma empresa de consultoria e planejamento que existe desde 1999. Nós estamos, portanto, há quase 20 anos atuando no planejamento de políticas públicas, de planos de responsabilidade social empresarial, em planos de atuação de organizações não governamentais. E uma das nossas principais ferramentas para esse trabalho de planejamento é o sistema de indicadores. São conjuntos de informações que permitem conhecer a realidade e no decorrer do tempo verificar se as ações desenvolvidas pela política pública ou pelos projetos que foram financiados ou realizados por organizações não governamentais realmente conseguiram provocar mudanças reais nas condições sociais, na condição de vida das pessoas. E essa experiência toda acumulada também nos mostrou que muitas vezes, embora sem um sistema de indicadores, sem a informação correta para tomar decisão e monitorar os resultados, nós não consigamos fazer um bom planejamento, um uso equivocado ou conceitualmente inadequado desse conjunto de informações pode levar a erros muito sérios no desenvolvimento das políticas e dos projetos. Sobre essa importância dos indicadores e os riscos de um uso não acurado desse conjunto de informações é que nós vamos dedicar hoje aqui alguns minutos de conversa com o Augusto. Legal. E é exatamente isso então que a gente propõe para vocês, uma provocação. A gente não vem aqui falar do conceito do indicador. Depois isso vocês podem inclusive obter através de vários livros. A gente já falou outra vez aqui também para vocês que informação conceitual, vários autores escrevem, tem muitos livros adequados. No nosso site mesmo, se vocês não tiverem, a gente pode colocar algumas indicações, né, Elvis? Então nós não vamos discutir o conceito, mas nós vamos fazer algumas provocações justamente sobre o uso. E eu gosto dessa abordagem que você coloca, Elvis. Você fala muito dessa palavra risco. Risco de usar uma informação de uma maneira inadequada, uma informação que não é adequada para a situação. Fala um pouco mais então essa questão do risco de a gente olhar para o problema de uma forma equivocada porque está usando a informação errada. Como é que é essa sua abordagem? Que eu acho muito apropriada para esclarecer para os nossos parceiros aqui que estão acompanhando. Olha, Augusto, existem as duas situações, o uso da informação errada, mas também o uso de uma informação correta de forma inadequada, que é o maior risco. Vamos pensar um pouquinho num exemplo. Os indicadores em geral, eles se referem a algumas áreas de política pública ou das condições de vida.
exemplos de indicadores conhecidos. Eu posso utilizar um indicador de mortalidade infantil, ou um indicador que mede o abandono escolar, ou um indicador que mede o grau de violência ou de homicídios num determinado bairro ou numa cidade, por exemplo. Se for na empresa, uma satisfação do meu cliente, alguma coisa desse tipo. Exatamente, claro. É que quando se trata de projetos e de políticas públicas e projetos na área social, o principal grupo de indicadores é aquele que diz respeito, de fato, à situação da população. Perfeito. Por isso que eu peguei esse exemplo. Perfeito. Mas veja uma coisa, então um determinado município, por exemplo, ou um projeto social, identifica um alto índice de mortalidade infantil. A informação pode estar correta, a mortalidade infantil realmente é alta, os dados estão corretos. E para responder a esse problema, ou o governo, ou uma organização social, ou um projeto financiado por uma empresa, faz um projeto de saúde. Fala, olha, então é preciso capacitar os profissionais de saúde, vamos fazer ações voltadas para o atendimento das crianças até 1 ano de idade, e desenvolve uma série de ações nesse sentido. E não leve em conta que a causa do problema, a mortalidade infantil, pode não ser necessariamente, e muitas vezes não é, uma questão de saúde. Você pode ter como causa desse problema, como é sabido, por exemplo, uma grande dificuldade de acesso ao saneamento básico. Você pode ter condições de vida muito adversas que estão gerando uma mortalidade infantil alta, independentemente da existência do atendimento de saúde. Ou seja, você está querendo dizer para a gente que eu posso estar olhando para uma informação e, na verdade, aquela informação ela está me desviando do foco. Não exatamente. Por ela me chamar mais a atenção. Não exatamente, porque essa é a própria característica do indicador. O indicador, ele mostra a existência de um problema, mas ele não revela a causa do problema. Certo. Para esclarecer bem essa questão, eu estou olhando para o problema certo, existe mortalidade infantil, mas se eu não levar a minha interpretação do dado e o meu conhecimento da realidade para além do indicador, eu não consigo planejar corretamente. Vou dar um exemplo de uma outra área aqui no Serviço de Saúde para isso ficar bem claro. Por exemplo, você tem alto índice de abandono escolar. Isso hoje é um problema, principalmente no ensino médio. Você tem em muitos municípios um alto índice de abandono escolar. Os adolescentes deixam de estudar. A primeira reação dos governos municipais tem sido investir na escola e na capacitação dos professores, sob o pressuposto de que o abandono escolar se deve a uma suposta má qualidade da escola. Isso raramente é verdade. Quando você pega a análise da situação das escolas e do entorno, e mais importante, da situação dos estudantes que estão abandonando, você vai perceber que eles abandonam por razões que não tem nada a ver com a qualidade da escola. Eles abandonam porque estão se envolvendo com trabalho, em alguns bairros se envolvendo com tráfico de drogas, em algumas regiões têm medo de ir à escola por causa da violência. É uma série de questões que não tem nada a ver com um ambiente escolar restrito e que não serão resolvidas pelo investimento na escola. Então você tem o problema correto, abandono escolar, só que ele não será resolvido por um investimento na política de educação exclusivamente. Eu tenho um indicador, mas para eu ter um diagnóstico que me permita superar o problema identificado, eu preciso aprofundar por meio de um processo participativo. Isso quer dizer, ouvir as pessoas do território, da cidade ou do bairro, os técnicos das diferentes políticas públicas e preferencialmente a própria população, para entender por que é que aquele problema está acontecendo. Eu posso dizer então que a gente pode estar correndo um sério risco. Aliás, eu acho que, não querendo pegar a palavra risco da sua fala, mas a gente está vivendo o risco real já, não estamos correndo o risco de desperdiçar recurso público. Estamos usando o recurso público para corrigir algo, mas de uma maneira errada, ou seja, o dinheiro que já é escasso, falta dinheiro para fazer o que realmente precisa ser feito, por causa da demanda que é muito grande, mas nós estamos desperdiçando o recurso, tomando atitudes equivocadas. Sem dúvida, esse é o grande risco. Isso está ligado a uma questão muito complicada, que é a própria organização, quando nós falamos do poder público, e é uma organização que acaba invadindo a forma de pensar em outras esferas de atuação, de ONGs e empresas também, que é pensar setorializadamente, ou seja, a política de saúde pensa saúde, a política de educação pensa educação, a política de segurança
pensa a segurança e não há nenhuma instância, nenhum processo que pense o conjunto da situação de vida da população num território. Então a educação, ao identificar um problema, usa exclusivamente os instrumentos, as ferramentas e as capacidades da educação, que muitas vezes não serão suficientes para resolver o problema que ela está identificando. E aí leva ao desperdício, por quê? Porque você vai fazer capacitação, investimento, que, enfim, são importantes e interessantes, pensando que com aquilo você vai resolver o problema do abandono, mas não resolve. Com isso que você falou, eu vou até inverter uma pergunta. Eu ia te perguntar uma coisa a respeito do IBGE, que eu tenho uma dúvida aqui, mas não vou nem perguntar agora. Você está falando do território, eu vou inverter aqui a minha pergunta. Ou seja, se eu olho essas coisas, como você falou, segmentado, uma hora eu olho saúde, mas não olho a educação, não olho... Da mesma forma como eu não olho as políticas de forma integrada, agora me veio aqui a cabeça, o território. Eu não tenho que tratar o território de uma maneira melhor, porque também o território, quando eu falo território, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com isso, eu estou querendo dizer a cidade nas suas especificidades. Cada cidade, que nem São Paulo, que é o caso da cidade que eu moro e da onde nós estamos fazendo a gravação desse programa aqui, a conversa com vocês, o nosso webinar, são 31 subprefeituras. Cada subprefeitura tem cerca, vou falar em média aí, correndo o risco de errar, me desculpem, no mínimo 700 mil habitantes cada subprefeitura. É uma pequena cidade. Eu não posso fazer São Paulo, imagino eu, um indicador para a cidade inteira. Eu tenho que pegar no território, as partes do território. Isso é real. Assim, isso influencia muito. Como é que você enxerga essa questão da territorialização? É uma palavra difícil para a gente. Isso é fundamental, não precisa pensar apenas em São Paulo ou em grandes metrópoles. Hoje, qualquer município a partir de 50 ou 60 mil habitantes, ele já necessita de uma análise, para usar essa palavra complicada, territorializada. Por quê? Porque a média da cidade, em qualquer informação ou indicador, ela esconde disparidades e desigualdades internas muito grandes. Então, eu vou começar um exemplo por uma cidade grande, vai o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por exemplo, a mortalidade infantil lá anda em torno de 13 por mil, ou seja, a cada 1000 crianças que nascem, há 13 óbitos de crianças até 1 ano de idade. O que não é um indicador muito ruim, levando em conta parâmetros internacionais, é aceitável. Pode melhorar muito, mas é aceitável. Porém, quando você calcula esse indicador para diferentes áreas da cidade do Rio de Janeiro, você nota que na região de Botafogo, por exemplo, que é uma das regiões com maior qualidade de vida do Rio de Janeiro, a mortalidade infantil está em torno de 5 por mil, o que é um nível europeu bem diferente. Bem diferente. Enquanto alguns bairros da Zona Norte têm uma mortalidade que atinge até 25 por mil, que é um indicador absurdo das áreas mais atrasadas do mundo. Então, se eu considerar apenas o índice para a cidade como um todo, eu posso esconder, e na verdade eu deixo de levar em conta as disparidades internas que escondem situações muito diferentes. E isso, mesmo em cidades muito menores do que o Rio de Janeiro, já acontece. Né? Nos trabalhos que nós fazemos em diversos municípios brasileiros, é regra. A cidade tem, muitas vezes, um desempenho muito bom nos indicadores, mas 2 ou 3 regiões da cidade, em geral, estão muito abaixo do nível do município como um todo e exigem intervenções emergenciais importantíssimas das diferentes políticas públicas. Portanto, esse é um segundo risco, é usar a média da informação do indicador para uma porção territorial muito grande e com isso esconder os problemas realmente existentes. Isso está implicado numa outra coisa que é muito interessante, que é a importância da valorização do território, que é a necessidade de você não apenas ter os indicadores ou as informações separadas por território, mas começar a planejar as políticas públicas pelo conjunto de situações que se encontram em cada um desses territórios. Para ser mais claro ainda, como eu disse para vocês, geralmente mesmo em cidades pequenas tem 1 ou 2 ou 3 bairros que são muito críticos, mas ali você não vai ser crítica apenas
a mortalidade infantil. Vai estar junto a mortalidade infantil, o abandono escolar, a gravidez na adolescência, a falta de cobertura de creche, a violência, o homicídio juvenil masculino e uma série de outras coisas. Por quê? Porque existe uma causa comum para uma série de problemas que se manifestam de diferentes maneiras em diferentes áreas de política pública. Eu gostaria que você repetisse isso. Existe uma causa comum. Existem na verdade, é um conjunto de causas comuns que fazem gerar diferentes problemas. Eu vou dar um exemplo clássico desse entrelaçamento. Foi feito um trabalho inicialmente por uma organização num determinado território no município para diminuir os percentuais de gravidez na adolescência. A gravidez na adolescência, enfim, as mulheres e mesmo os adolescentes têm liberdade para engravidar, não é em si mesmo um problema. O que ocorre é que muitas vezes a gravidez na adolescência causa, primeiro, dificuldades para a criança que está nascendo. Há diversos estudos que mostram que uma gravidez na adolescência é de maior risco, etc. E causam problemas para os direitos dessa própria adolescente, que vai ter mais dificuldade de frequentar a escola, não vai poder terminar o seu desenvolvimento, etc. Então, elegeu-se isso como problema. E aí essa organização fez um amplo processo de educação sexual e reprodutiva nas escolas daquele bairro. Então fizeram capacitação, distribuição de preservativos, discussão, esclarecimento, tudo. Foi um projeto até um pouco caro. O que aconteceu? Nada mudou. Nada mudou. A gravidez na adolescência continuou existindo, etc. e tal. Por quê? Qual era a causa naquele território da gravidez na adolescência? É que muitas adolescentes desejavam engravidar de determinados personagens que eram chefes ou líderes do tráfico de drogas naquela região, como forma de garantirem o seu futuro material e a sua permanência na comunidade. Então, era um problema de saúde? Não, era um problema social. Uma lógica social que tem que ser conhecida. Claro, e a presença do crime organizado ali gerava, ao mesmo tempo, gravidez na adolescência, envolvimento com ato infracional, alto índice de mortalidade, alto índice de abandono escolar. A causa era uma só. Então, poderia ter sido gasto muito recurso fazendo campanha de esclarecimento para não engravidar, fazendo campanha para melhorar a escola e não ia adiantar nada, porque a causa do problema permanecia intocada. Deixa eu aproveitar, eu esqueci de falar, mas vocês já estão acostumando e participam de outros webinars, de outras iniciativas, vocês podem fazer pergunta, façam as perguntas, nós vamos responder no final, porque interromper esse tipo de conversa às vezes fica complicado, porque ela tem uma lógica de raciocínio, apesar de eu estar interrompendo agora, mas não esqueçam que vocês podem fazer as suas perguntas. No final, o Elvis, se couber alguma coisa a mim, dentro da minha limitação, também está respondendo a respeito da Eloplan, das coisas que a gente tem oferecido aí para vocês. E o que não der para responder hoje por limitação, todas vão ficar à disposição do Elvis para ele poder, depois, na medida da possibilidade dele também, estar enviando o e-mail, respondendo. Então, deixe seu e-mail, né? Nós já temos no seu cadastro, você se cadastrou para estar aqui assistindo o webinar, mas deixe seu telefone, seu contato, se você quiser mais alguma informação, aí no final a gente vai estar respondendo todas as perguntas, né? A gente já viu que tem gente aí fazendo pergunta e eu tinha esquecido desse detalhe. Mas, Elvis, o que você falou me leva para a pergunta que eu pulei. Sim. Então, o IBGE, como é que fica? O IBGE, Brasil é um só, no IBGE a gente pega, mesmo com as amostras a domicílio e outras coisas mais, mas o IBGE acaba fazendo uma pesquisa que o Brasil acaba sendo tratado pela média. Como é que fica usar os dados do IBGE? O que você me diz de dados do tipo do IBGE, de uma fundação SEAD talvez, ou de outras instituições desse tipo? Olha, eu acho que o caso do IBGE é bastante importante. O IBGE, a rigor, ele não permite só essa visão pela média, não. Porque o IBGE, no que é a pesquisa que ele chama de universo, que é a pesquisa domiciliar que vai de casa em casa, ele permite calcular as informações por porções muito pequenas, inclusive de cada município, que é o chamado setor censitário. Então, cada município é dividido em pequenas porções, que é o pedaço territorial que é coberto por um único pesquisador, essa é a lógica, e isso garante que você tenha informações muito detalhadas por porções territoriais muito bem divididas em cada município. Isso é muito interessante.
E é muito importante, essa base geográfica do IBGE, inclusive, é a base que nós usamos necessariamente para montar a territorialização dos territórios, é um trabalho importante. O problema, o risco, o problema dos dados do IBGE é outro. Há uma crença que os dados do IBGE, eles são a verdade absoluta e que você pode usá-los diretamente. E isso pode levar a erros muito grandes por várias razões. Primeira questão mais óbvia, hoje, 2017, nós estamos trabalhando com dados do censo, se formos trabalhar com o IBGE, com dados detalhados de 2010. Já se passaram 7 anos. Ele é feito só de 10 em 10 anos. 10 em 10 anos, ele vai passar 7 anos. Então, os dados sobre pobreza extrema, renda per capita, trabalho infantil e uma série de outras informações já se transformaram profundamente, porque em 2010 a realidade econômica e social do Brasil era muito diferente do que nós estamos vivendo hoje no auge de uma crise econômica e social. Então, se eu usar os dados de 2010 do IBGE para fazer qualquer tipo de planejamento, eu vou partir de uma base completamente desatualizada e que rapidamente deixou de corresponder à realidade. Então, todos aqueles dados de pobreza, de renda per capita que nós pegávamos no IBGE para analisar detalhadamente cada município, ela já não pode ser usada dessa forma. Esse é um problema. Segundo problema do IBGE, teoricamente o IBGE deveria fazer a cada 10 anos o censo, intercalado com o censo, um censo mais rápido, chamado de contagem de população. Então, em 2010 você faz o censo, 2015 contagem de população, 2020 o censo. Por quê? Para você aferir o crescimento e o tamanho da população e algumas questões que se transformaram em 5 anos. Por falta de recursos, o IBGE não fez e não tem mais feito. A gente perde a capacidade de avaliar a dinâmica populacional. Hoje é impossível dizer exatamente qual é a população do Brasil e de cada município. É impossível. Qual é a população de crianças e adolescentes num determinado município hoje? Você precisa desenvolver uma série de cálculos auxiliares, pegando tábuas de natalidade, de mortalidade, uma coisa extremamente complexa. Muito complexo para você chegar aproximadamente a esse número, porque não foi feito. Quando você falou essa coisa de complexo, me veio à cabeça, eu já fui gestor público, você já acompanhou trabalhos em prefeituras, eu fico imaginando o que faz um pobre mortal, um gestor público, no meio dessa complexidade. Como é que a gente resolve a questão de buscar informações para planejamento no dia a dia? O que a gente faz? Processa as informações, mas como? Como é que a gente se vira nessa situação? Isso é muito importante porque não saber esse caminho tem gerado alguns problemas muito sérios. Vou dar mais um exemplo sobre o IBGE, que vai na linha do que você perguntou, que é muito importante. Existe um grande esforço nacional na área de assistência social para o combate ao trabalho infantil. Certo? O IBGE, em 2010, colocou lá entre as perguntas do censo questões sobre trabalho infantil. E isso gerou um determinado número de casos de trabalho infantil em cada município. Há 2 anos, aqui em São Paulo, todos os municípios paulistas, as prefeituras, receberam uma solicitação do governo do estado para que identificassem aquele determinado número de casos. Lá na casa da família, ver se achava a criança. Aí quando ninguém conseguiu, isso foi um esforço, foi recurso, e ninguém conseguia achar. Por quê? Porque os critérios de classificação de trabalho infantil que o IBGE usa não tem nada a ver com os critérios de definição do trabalho infantil, tal como nós entendemos, para ser alvo de ações de assistência social. Para ser muito simples, o IBGE pergunta, na última semana você trabalhou pelo menos 1 hora em alguma atividade, ajudando alguém ou ganhando, etc. Bom, o censo foi feito nas férias, ele é feito em julho. Então muitas crianças passaram pelo menos 1 hora, ou às vezes 4 horas, junto com o pai no seu estabelecimento, seja um estabelecimento comercial, uma padaria, uma venda, uma oficina, porque estavam em férias. E até casos que nós identificamos exatamente desse tipo. Ele é filho de um pastor e todo domingo passa 4 horas com o pai no culto, ajudando, etc. Ele entrou na estatística de trabalho infantil. Tá certo. Então, veja, se você não pegar esses dados e destrinchá-los e detalhá-los,
você acaba tendo uma visão completamente equivocada do que é o trabalho infantil. Há distorções semelhantes também na contagem de pessoas com deficiência, a metodologia do IBGE também não é adequada para isso. Só que muito município faz seu planejamento de combate ao trabalho infantil e de atendimento à pessoa com deficiência com base nos dados imediatos e diretos do IBGE, sem fazer essa crítica necessária. Ou seja, tem que fazer uma crítica ir mais a fundo na lógica do próprio município para entender Exatamente o que está acontecendo. Bom, e aí você me pergunta, como fazer então? O fundamental primeiro, ter clareza conceitual, ter uma base de análise antes de começar a coletar dados e informações, saber exatamente para que serve cada indicador, que informação eu estou buscando, e mais do que isso, que pouquíssimas prefeituras fazem, saber usar os dados que ela mesma dispõe e transformá-los em indicadores relevantes. Ou seja, os dados que ela produz ao atender a população no dia a dia. Se você pegar os arquivos municipais da Secretaria de Saúde, eles são uma enorme mina de ouro de informações relevantes para o planejamento social. A quantidade de informações, inclusive por bairro, que você pode calcular a partir dos arquivos de saúde é enorme, e não é só de saúde. Você pega questões de violência, você pega questões de acesso às políticas públicas em geral, tem uma série de análises. O município é a principal fonte de dados. Você pega a base de dados municipal de educação, você consegue fazer análises muito aprofundadas. Agora, essas bases de dados estão nos municípios. E a maior parte dos municípios ainda não sabe como utilizá-las e que tipo de análise fazer com isso. Isso é um problema. Segundo, nas bases de dados nacionais, mesmo do IBGE, existem outras, como a de emprego e renda da Raiz-Caged, é preciso saber como trabalhar esses dados e transformá-los em indicadores relevantes para a compreensão da realidade do município. Terceiro, é indispensável transformar isso num sistema de informações para não cair naquele risco que eu te falei, que é achar que um indicador ruim de saúde requer uma ação da Secretaria de Saúde. Não, eu preciso fazer a interpretação conjunta desses indicadores para poder identificar a causa dos problemas. E essa interpretação conjunta, Augusto, ela não é técnica nem tecnocrática. Ela necessariamente, para funcionar, ela tem que ser participativa, no sentido que eu preciso conversar com os técnicos de saúde que estão na base, que estão nas unidades de saúde, tenho que conversar com os coordenadores pedagógicos, com os diretores e, preferencialmente, com moradores das diferentes regiões da cidade, para entender, né? Existe um quarto risco, digamos assim, e que infelizmente vocês viram que risco não falta, comum, que é a chamada pesquisa de percepção. Você perguntar diretamente para a população o que ela acha e o que ela quer. Se você, em qualquer município do Brasil, se você falar o que você quer em termos de saúde, a resposta que vai ganhar com 80% vai precisar construir um hospital na cidade. Por que as pessoas respondem isso? Porque elas não têm informações suficientes para saber que os problemas de saúde têm de ser resolvidos inicialmente pela atenção básica, pelo programa de saúde da família, pelos agentes comunitários de saúde. Mas como essas informações são de pouco conhecimento, há um senso comum de que construir um hospital resolve o problema de saúde. E isso, Augusto, vira a plataforma de político. Então, por que a gente vê nas campanhas eleitorais os políticos prometendo construir unidades de saúde, construir hospitais, construir? Porque a pesquisa mostra isso. Claro. Você perguntou o que eu quero. Agora, eu quero você o que eu nunca quero. vai ver um candidato se comprometer em diminuir em 50% a mortalidade infantil, em diminuir pela metade o abandono escolar, porque eles não se comprometem com resultados, eles se comprometem com investimentos meio que não tem relação de causa e efeito com os problemas. Então investe, faz, os problemas permanecem. Por quê? Exatamente porque falta essa percepção de que é necessário ter os indicadores, encontrar, analisar, pesquisar a causa dos problemas que os indicadores revelam e, a partir desses problemas, propor ações de transformação da situação da população. Nós estamos esgotando um pouco o nosso tempo, senão a gente vai ficar muito grande, mas eu ainda quero fazer mais uma provocação, então, que me veio aqui agora à cabeça. Eu espero que vocês possam ficar mais uns 10 minutos conosco. Quando a gente fala tudo isso, território, prefeitura,
Então a gente está querendo dizer que, infelizmente, as nossas prefeituras não têm formação de quadros adequada no sentido de poder lidar com esse volume e com essa diferença, essa qualidade dessa informação. Primeira coisa, então, como é que você vê, você que tem andado prestando serviços e sendo contratado, convidado para trabalhar com a construção de sistemas de indicadores? Eu conheço várias cidades aí que o convidaram para isso e puderam contar com a sua colaboração profissional para montar esses sistemas. Como é que você enxerga a questão da existência tomada por uma capital do país, Vitória do Espírito Santo, há anos atrás, onde se criou as câmaras técnicas territoriais? Essas câmaras técnicas, elas juntavam os técnicos responsáveis por todos os serviços que o município tinha, de saúde, educação, mais representantes da população para discutir o que tinha acontecido no mês ou naquele período onde se levavam as informações para serem discutidas. Como é que você vê iniciativas desse tipo? Você acha que vai ao encontro do que você estava falando para que seja participativa a discussão dessas informações? Claro. Começando a primeira questão que você levantou. Infelizmente, a maior parte das prefeituras não tem estrutura, nem de pessoal, nem de análise, nem de informática, para fazer esse trabalho fundamental de análise de dados e planejamento. Por quê? Nunca houve investimento público consequente nessa área, nunca houve, está começando agora, nunca houve essa percepção de que o planejamento com base em informação confiável em sistemas de indicadores é indispensável para um bom planejamento e um bom governo. E, portanto, não há nos organogramas das prefeituras municipais nenhum lugar onde você encontre a possibilidade da montagem de uma equipe e de um setor que dê conta dessas coisas todas. Onde tem surgido, evidentemente, surge em secretarias de planejamento em geral, que é quem deveria fazer isso. Mas na maior parte das prefeituras, na grande maioria, não há pessoal, ainda não há, e isso é uma exigência. As prefeituras progressivamente vão ter que investir nisso e criar equipes para fazer isso, tá certo? O trabalho que nós fazemos com muitas prefeituras, em muitos sentidos, dá conta de suprir essa dificuldade técnica das prefeituras e levar para as prefeituras esse conhecimento, essas análises, e trabalhando participativamente com os próprios técnicos, as equipes de governo, construir esses sistemas de indicadores dos planejamentos. Mas, de fato, as prefeituras estão muito defasadas, ou até diria mesmo muito atrasadas, em termos de uso de indicadores, informações e planejamento focado em objetivos de resolução de problemas. Essa é uma coisa. Essa iniciativa que você menciona de Vitória, entre outros modelos possíveis, ela é algo que tem que ser de fato estruturado, agora, com o seguinte cuidado: tem que ter consequências. Porque o que nós vemos em muitos processos participativos é que no decorrer do tempo ele se desgasta porque os participantes não veem resultado de sua participação. E isso é um grande risco, ou seja, há que ter um processo participativo, e que pode ser de diferentes maneiras, e nem precisa ser mensal, pode ser anual até, mais consequente. Consequente e, mais importante, um processo participativo informado. Um dos grandes problemas, por exemplo, que eu vi acontecendo num desses processos participativos de outra ordem, que era o orçamento participativo, é que você recolhia demandas espontâneas da população, sem que a população e os seus representantes tivessem anteriormente informações estruturadas e claras sobre a sua situação, a situação do seu bairro, em comparação com o conjunto. Ou seja, eles não tinham um diagnóstico verdadeiro, tinham a sua percepção das coisas e eram levados a dar sugestão. Né? Aí vem para a demanda do senso comum. O que eu quero, o que eu acho, aí vem o hospital. Que é o grande risco. Então, e é isso, aliás, é interessante notar, que um sistema de informações como esse, ele também é um instrumento de comunicação do governo com a sociedade, e ele é uma base para a participação informada e consequente da população, seja qual for o modelo participativo. Legal, eu me excedi e acabei, vou pedir desculpa para vocês, mas acabei estourando o nosso tempo aqui do webinar. Nós vamos responder as perguntas que vocês estão fazendo, e elas vão ser respondidas na maioria das vezes aí pelo chat mesmo, porque a gente não vai poder respondê-las ao vivo e a cores aqui agora, porque a gente está com o tempo encerrado do webinar. Agradeço o Elvis mais uma vez, a porta está mais do que aberta, ele é um parceiro nosso, ele sabe disso, para vir aqui com outros temas provocantes como esse. Convido vocês para
navegar nas nossas mídias sociais, no nosso site www.eloplan.com.br, na nossa página do Facebook, no LinkedIn, para os profissionais que tiverem acesso ao LinkedIn e fazem uso dessa rede. No Instagram tem alguma documentação, leiam lá as nossas dicas, os nossos blogs. O Elvis já foi convidado a publicar, talvez nos dê a honra de publicar um e-book conosco, de colocar algumas informações lá. E vocês acompanhem aí que nós vamos estar fazendo outros webinars. Elvis, não sei se você quer falar alguma coisa para finalizar. Agradeço a conversa e o espaço aqui, Augusto. Fico à disposição de todos os que nos acompanham para continuar esse diálogo agora, respondendo a perguntas e as questões que surgirem. E fico à disposição, Augusto, para quando vocês quiserem termos essas conversas instigantes e importantes para um reposicionamento da forma de pensar a política pública e encontrar alguns caminhos que nos levem de fato a transformações um pouco mais permanentes na sociedade brasileira. Valeu o risco de discutir esse assunto. Obrigado e até uma próxima vez. Vamos às perguntas então e respostas.